Olá você, começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, canal 3 da NET. E vamos falar de Brasileirão, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de Fórmula 1 com o GP dos Estados Unidos e o esporte local, com destaque para o basquete, o vôlei feminino e o futebol varziano. O Esporte Mágico tem o apoio de Planos Móveis Planejados. Planos Móveis Planejados, requinte e sofisticação. Planos Móveis Planejados, telefone 3703-4004. Planos Móveis Planejados, excelência em qualidade. Vai construir ou reformar? Lembre, Planos Móveis Planejados. Ricardo Costa, um grande abraço e quais os seus destaques para o programa de hoje? Olá, meu amigo Gonzaga! Olá, amigos do Esporte Mágico! No programa de hoje, destaco a volta do Fluminense ao G4 do Brasileirão, destaco a vitória do Manchester City sobre o Manchester United no clássico pelo campeonato inglês, com grande atuação de Yaya Touré, e destaco ainda os duelos decisivos pelas semifinais da Copa do Brasil. Legal, muito bacana, o programa está recheado. E agora o Ricardo Costa tem um recado da Planos para você. O seu ambiente pode se tornar uma grande fonte de prazer, requinte, elegância, sofisticação, tudo o que você precisa para decorar sua casa ou escritório. Planos Móveis Planejados, projetos que valorizam seu ambiente. Profissionais qualificados com mais de 15 anos de experiência no mercado. Planos Móveis Planejados, atendendo Franca e região, com a garantia de um serviço da melhor qualidade. Rua Doutor Francisco Maniglia, 2460, no Jardim Petralha. Fones 3703-4004 e 99127-4581. Ligue agora e peça um orçamento ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Seleção de ligas. Olha, o Franca foi até a cidade de Jales, empatou em 2-2, como tinha vencido o jogo de ida por 3-0, passou para a semifinal. Os gols foram de Fábio Leite e Tiãozinho, grande resultado para o time de Franca. E agora o vôlei. O vôlei que tem espaço aqui no Esporte Mágico. O Mirim jogou contra a seleção, ou contra o time, de Monte Alto, e venceu por 3-1, e o Infantil por 3-0. E agora o Sub-19, o Ricardo vai falar do vôlei Sub-19. Ricardo, fala aí desse grande time, que está sobrando no campeonato. Gonzaga, a equipe Sub-19 de Franca, no Campeonato Paulista, de vôlei feminino, terminou a primeira fase na segunda colocação, uma ótima campanha com 20 vitórias em 24 partidas, ficou em segundo lugar e agora começa nesta quinta-feira, dia 6, as quartas de finais. Franca joga em São Paulo contra a equipe do Ibirapuera. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 13, Franca recebe o Ibirapuera no jogo de volta pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, Gonzaga. Legal, muito bacana, é isso aí. Olha, vamos ao intervalinho e já voltamos com muito mais para você. Este recado é para você, calçadista. A Souza Etiquetas e Metais é uma empresa que pensa no melhor para o seu calçado. Souza Metais e Etiquetas, com 2 unidades para melhor atendê-lo. Souza Metais e Etiquetas, Unidade 1, Rua Heitor dos Prazeres, 521. Unidade 2, Avenida Padre Antônio Vieira, 641, Nova Franca. Telefone 3722-0616. Mais uma boa opção para você é Souza Metais e Etiquetas. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers.
Sabe aquela dor que tanto te incomoda noite e dia? Acabe com ela. Sabe como? Com o Super Gel 30 ervas. É só aplicar na região dolorida. Flexione por alguns segundos e acabe com a sua dor. Super Gel 30 ervas. Para dor na coluna, artrose, artrite, dor muscular, torcicolo. Super Gel 30 ervas. Reconhecido pela Anvisa. Então ligue agora e confira. 3017 32 36 991 31 1210, Super Gel 30 ervas, dor nunca mais. Pensou num calçado fino e elegante? Lembre em Montreal calçados masculinos e femininos. Sandálias, escarpãs, rasteirinhas, para você mulher elegante. Montreal Calçados, botas, sapatênis, revendedor exclusivo da marca JP, com social a partir de R$100. Montreal, calçados masculinos e femininos. Rua Monsenhor Rosa, 2063. Fone 3723-2258. Montreal, qualidade em calçados. E voltamos com o esporte mágico e vamos de Fórmula 1, Grande Prêmio dos Estados Unidos no Texas. Hamilton levou, Nico Rosberg chegou em segundo e Ricciardo chegou em terceiro. Felipe Massa chegou em quarto, não conseguiu o pódio. Hamilton lidera o campeonato mundial com 316 pontos. E vamos de basquete, NBB vai começar e o Ricardo vai comentar para você. Fala aí, Ricardo, do basquete. Gonzaga, prestes a iniciar o NBB 7, o técnico do Franca Basquete, Lula Ferreira, fez uma avaliação da competição que está para iniciar. Lula considera Flamengo e Bauru como os principais favoritos ao título, mas reitera que Franca entrará na competição com o intuito de ser campeão. Lula coloca Franca no mesmo nível de equipes como Paulistano, Pinheiros, São José, Limeira, Brasília, e entende que a sua primeira meta, a principal meta do Franca Basquete nessa primeira fase seria chegar entre os 4 primeiros. Para isso, precisaria de obter um aproveitamento de 75%. E para conseguir esse aproveitamento, Lula entende que precisaria vencer todos os jogos em casa e vencer fora de casa pelo menos os concorrentes diretos, tendo no máximo 6 derrotas ao final desta primeira fase. Franca joga nesta quinta-feira, dia 6 de novembro, contra o Brasília, aqui no Pedrocão, Gonzaga. Legal, muito bacana, isso aí. E agora vamos à última parte da entrevista com Hélio Rubens Garcia. Grande Hélio. Solta aí, Luan. O Cadillac, que para nós era muito conhecido naquela época, foi tudo aquilo que falava, aquele jogador argentino, que você deve lembrar com certeza. Eu não me lembro o time que jogava na Argentina, você vai lembrar. E quando você teve aquela proposta da década de 90 para assumir o Boca, segundo a imprensa até a Argentina, me parece que o salário seria 2 vezes mais do que você ganhava aqui em Franca. E você recusou. Você deve lembrar muito bem. Lembro. Você pode falar um pouquinho da situação? Por que você não foi para o Boca naquela época e o Cadillac foi tudo isso? Então, porque eu estava em Franca, né? E aí o diretor ligou e falou, olha, o presidente do Boca disse que você é prioritário. Ele te oferece $10 mil mensais, um apartamento para você morar, um carro para você usar aqui na cidade, mais $10 mil se você ficar para a final e $10 mil se ganhar o título. Falei, agradeço muito, mas nesse momento eu estou em Franca, é a minha cidade, eu tenho um trabalho aqui a ser realizado e tal. Falou, tudo bem. Daqui 10 dias ele me ligou. Olha, o presidente do Boca mandou dizer que tudo aquilo ele garante. E aumentou o salário para $15 mil mensais. Um contrato por 2 anos e meio. O Boca é tradicional, você é conhecidíssimo aqui. Falei, caramba, eu agradeço muito, rapaz, mas eu vou dar a mesma resposta para você. Vamos ver mais para frente o que pode acontecer e tal.
Passa mais uma semana, ele me liga dizendo, o presidente do Boca mandou perguntar quanto você quer. Olha, bem, Aí, Isso é o reconhecimento do trabalho, né? quase que aceitei. Eu falei, vou te responder da mesma forma. Nesse momento eu não posso mesmo, obrigado e tal. Mas olha a coisa. Isso que é o amor à cidade e à profissão, legal. em detrimento Então, ao dinheiro. Dentro disso aí, a proposta que divulgado, né, isso 2 vezes mais, então era uma realidade mesmo. Está aí respondido pelo Hélio Rubens, porque ele não foi. E o Cadillac sempre, eu brinco sempre, que quando eu estava na seleção e o jogo era contra a Argentina, de manhã a gente ia para a piscina, entendeu? Porque sabia que ia ganhar mesmo e ganhava da Argentina. Que barato. Só que a Argentina realizou um trabalho fantástico e hoje é uma potência mundial. Hoje não é brincadeira a Argentina não. Mas na época eu brincava muito. E eu fiquei muito conhecido, muito reconhecido na Argentina por causa disso. A gente ganhava tudo dos argentinos. Ah, legal. Ricardo, o Hélio Rubens Garcia, eu peguei ele, né? Ainda garoto, consegui pegar. Para você que gosta de futebol, eu vou te dar um exemplo. Essa é a minha opinião. Não faço média com ninguém, você me conhece muito bem. O Hélio foi, como jogador, um Falcão. O Hélio foi um Schweinsteiger. Que espetáculo. Foi um Iniesta. Desculpa, se alguém acha que eu estou exagerando, foi tudo isso. Porque jogadores técnicos, disciplinados, você conheceu muito bem o que foi o Falcão. Então, é prazeroso a gente poder falar, né? E outra coisa, Ricardo, hoje tem muita mania de homenagear uma pessoa depois que ela morreu. Né? Você falar, eu acho que precisamos homenagear o que é nosso, de verdade, merecidamente, bem verdade, não é claro? Porque depois, se o cara for, claro, a homenagem é bacana, é legal, mas a gente quer homenagear você sempre, Hélio Rubens Garcia. Mas você está falando um negócio que eu vou contar para vocês que aconteceu comigo. Eu gostava do futebol muito mais do que do basquete. Comecei na várzea, lá com garotada de 12 anos, 13 anos, 14 anos, e eu comecei a melhorar muito. Eu chutava bem com os 2 pés, eu não tinha cansaço, nem água eu tomava, cabeceava muito bem. E a Francana começou a colocar alguns amadores que tinham destaque, das equipes amadoras, para jogar. E os times grandes vinham na capital. Você vai lembrar, eu joguei contra o Atlético, eu joguei contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o São Paulo. O São Paulo queria me levar de qualquer jeito. Na semana seguinte era contra o Atlético Mineiro. Um amigo meu chegou e falou, Hélio, você está no basquete melhorando, você está jogando futebol muito bem, o São Paulo quer te levar. Pede uma garantia para o senhor Ângelo Tornatore, que era o presidente. Você era um meia, né? Eu jogava no meio do campo, só que eu apoiava, eu voltava para a defesa, eu cabeceava. O mesmo fôlego de sempre. Aí, rapaz, eu falei, você tem razão. Fui falar com o seu Ângelo, ele falou, Hélio, eu não posso te dar essa garantia. Se você quiser assinar contrato, é na hora, o São Paulo quer te levar, você vai ganhar dinheiro, Francana vai ganhar uma grana, mas eu não posso te dar essa garantia. Eu saí de lá, falei, ele vai me dar garantia, eu sou titular da Francana. Ele trouxe o médio volante emprestado do Botafogo de Ribeirão para jogar contra o Atlético e não me deu garantia. E eu não joguei. Eu chorava feito uma criança. Foi o ano que a minha mãe faleceu. Ela me consolava, falava, calma meu filho, não chora não. Vai pro basquete, o ambiente é melhor. Naquele dia eu decidi, não jogo mais futebol. E o basquete agradece. Os amantes do basquete, nós agradecemos. Poderia ser até um Leivinha, sem dúvida nenhuma, mas a gente agradece porque perderíamos esse grande capitão, esse cara fantástico, sem dúvida nenhuma. Um ícone do basquete francano e brasileiro. Legal. Então, bacana, gente. Falamos aqui com esse grande, né? Esse grande Hélio Rubens, esse eterno Hélio Rubens Garcia. Tem mais uma pergunta, Ricardo? Não, é só agradecer pela presença e ter nos dado essa honra de fazer essa entrevista com você e que a gente espera ter outras oportunidades, aí a gente vai tentar perguntar outras coisas para a gente destrinchar mais ainda a carreira brilhante do Hélio Garcia. Do Hélio Rubens Garcia. Vai ser o nosso eterno convidado. E ele me falou em off que pode contar com ele. Tá vendo? Você ligado aqui no Esporte Mágico, temos esse Hélio Rubens para falar não só do basquete, mas de todos os esportes. Um exemplo como cidadão, como homem, profissional na acepção da palavra em todos os sentidos. Muito obrigado. Muito bom, muito bacana a gente ouvir o Hélio, né? O nosso eterno campeão, o nosso grande Hélio Rubens Garcia. E agora o futebol internacional. Vamos falar, né, do campeonato inglês. Mas antes o clássico alemão, Ricardo Costa, entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, vencido pelo Bayern de Munique. Marco Reus fez para o Borussia e Lewandowski e o Robin fizeram para o Bayern de Munique. O campeonato inglês que teve um clássico, não é? O clássico dos Manchester City, que venceu o Manchester United. E o Ricardo vai falar desse jogo e do campeonato inglês para você aqui do Esporte Mágico. Gonzaga,
um bom jogo esse clássico de Manchester. O City venceu por 1-0, gol de Agüero. O Manchester United tenta se remontar, tem grandes estrelas, mas ainda não se tem um grande time, não tem um conjunto, tem ótimos jogadores, jogadores de altíssimo nível do meio para frente, mas talvez tenha cometido aí algum erro de estratégia, de planejamento. Há um grande desequilíbrio no seu elenco. Tem grandes estrelas no ataque, mas o sistema defensivo ainda não é o ideal. Prova disso é que terminou a partida com a dupla de zaga formada por um volante improvisado e por um jovem de apenas 19 anos. Por outro lado, o Manchester City tem justamente o entrosamento como seu ponto forte e tem duas estrelas, dois ótimos jogadores, com Agüero, que fez o gol da partida, e Yaya Touré, simplesmente espetacular, uma partida primorosa, é delicioso vê-lo jogar, Gonzaga. Entendo eu que hoje talvez ele seja o jogador mais completo do futebol mundial. Poucos jogadores têm tanta capacidade de desarmar, armar o jogo e finalizar quanto ele. Fez uma partida com passes primorosos, o gol mesmo teve um passe dele simplesmente espetacular, Gonzaga. Legal, muito bacana, e penso que o Alex Ferguson tem feito muita falta no Manchester United. Com certeza. É verdade. Está na liderança o Chelsea, né, comandado pelo José Mourinho, em segundo o Manchester City, terceiro Southampton e o quarto o Arsenal. Gonzaga, eu não vi, mas estaria eu exagerando se dissesse que Yaya Touré seria o Ademir da Guia dos tempos atuais, você que tanto ouviu jogar? Olha, é interessante, são épocas diferentes, por ser grandão, né, quase 2 metros de altura, mas eu gosto muito, é um jogador habilidoso e dá para fazer essa comparação. Um falso lento como era o Divino, né? Um falso lento, porque na verdade é um jogadoraço. Olha, vamos mais no intervalo e já voltamos com muito mais para você com Brasileirão, Copa do Brasil. Não saiam daí. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petália. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Vai tirar sua carteira de habilitação? Lembre Autoescola Portinari. Cartas para carro, moto e caminhões. Autoescola Portinari há quase 20 anos em Franca e região, com profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Autoescola Portinari, Rua José Pires Monteiro, 1671, Jardim Alvorada. Telefone 3701-5910. Faça uma boa escolha. Autoescola é Portinari. Pensou num calçado fino e elegante? Lembre em Montreal calçados masculinos e femininos. Sandálias, escarpãs, rasteirinhas para você, mulher elegante. Montreal Calçados, botas, sapatênis, revendedor exclusivo da marca JP, com social a partir de R$100. Montreal Calçados masculinos e femininos. Rua Monsenhor Rosa, 2063. Fone 3723-2258. Montreal, qualidade em calçados. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br. Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Estamos de volta com o Esporte Mágico, e sem perder tempo, vamos de Brasileirão da Série B, que tem, após a 33ª rodada, a Ponte Preta com 64 pontos, em segundo o Joinville com 63, em quarto o Vasco com 56 e o Atlético Goianiense com 52 é o quarto colocado.
Agora, Brasileirão, né, da Série A, após a 32ª rodada. Eis a classificação. Solta aí para nós. Primeiro, Cruzeiro, 64 pontos. Segundo, São Paulo, 59. Terceiro, Internacional, 56. Quarto, Fluminense, 54. Quinto, Atlético Mineiro, 54. Sexto, Grêmio, 54. Sétimo, Corinthians, 54. Oitavo, Santos, 46. Nono, Atlético Paranaense, 43. Décimo, Flamengo, 43. Virando a tabela, 11º, Goiás, 41 pontos. 12º, Sport, 40. 13º, Palmeiras, 39. 14º, Figueirense, 36. 15º, Chapecoense, 36 pontos. 16º, Vitória com 34. Aí vem a zona de rebaixamento. 17º, Coritiba com 34. 18º, Botafogo com 33. 19º, Bahia com 31. E o 20º, Criciúma com 30 pontos. Ricardo Costa e esse G4 que tem o Cruzeiro com 64 pontos, São Paulo 59, Internacional 56, Corinthians 50, Fluminense 54. Vem colado aí o Atlético Mineiro, o Grêmio e o Corinthians. Fala desse G4 aí para o amigo do Esporte Mágico, Ricardo. Gonzaga, Cruzeiro e São Paulo fizeram deveres de casa. Mesmo São Paulo jogando fora, jogou contra o Lanterna do campeonato e venceu. Cruzeiro também em casa contra o Botafogo, que está na zona do rebaixamento. Cruzeiro venceu, manteve a diferença de 5 pontos. Essas duas equipes estão aí com muitas chances de estarem na Libertadores. O Cruzeiro eu já posso até cravar. Logo abaixo o Internacional, que conquistou uma vitória pela primeira vez na história contra o Santos na Vila Belmiro. Está com 56 pontos e é o terceiro colocado. O Fluminense, depois de 16 rodadas fora do G4, retornou após 4 vitórias consecutivas. Com destaque, quem diria, para Fred Gonzaga. Fred que marcou 9 gols nas últimas 12 partidas do Fluminense e já é o vice-artilheiro do campeonato com 14 gols. Fred que chegou a 100 gols na história do Campeonato Brasileiro. Muito próximo de Paulo Baier, que tem 106 gols e é o maior artilheiro da história dos pontos corridos. Paulo Baier, que hoje defende as cores do Criciúma, Gonzaga. Bacana, muito legal. Olha, e agora a zona de rebaixamento. O bicho tá pegando. 17º Coritiba, 18º Botafogo, 19º Bahia, 20º no Criciúma. Ricardo, eu entendo que Bahia com 31 pontos e Criciúma com 30, eu entendo que não escapa mais não. Jogaram em casa e perderam os jogos dessas duas equipes. Fala dessa zona de rebaixamento aí pro amigo. Assino embaixo com o que você disse, Gonzaga. Criciúma vem de 4 derrotas consecutivas, está numa situação cada dia mais delicada. Bahia não vence há 7 partidas. Também chega no momento que está complicadíssima a situação, Gonzaga. Botafogo e Curitiba estão ali sempre na expectativa de saírem dessa zona do rebaixamento, mas fazem 5 rodadas que estão presentes nela. Apenas em um momento, há 3 rodadas atrás, o Curitiba pulou para 16º lugar e inverteu de posição com Vitória, que está ali coladinho também no fio da navalha. Figueirense, Chapecoense e Vitória estão muito próximos. Não podem vacilar, senão entram na zona da degola também. Palmeiras venceu o Bahia, que até teve um erro de arbitragem, um pênalti não marcado a favor do Bahia, mas com a vitória o Palmeiras agora já respira um pouco mais aliviado, já se distanciou um pouquinho. Flamengo e Atlético Paranaense venceram seus jogos e parecem que definitivamente deram adeus à zona da confusão, como definiu Luxemburgo, Gonzaga. É verdade, de 40 pontos para cima tá tudo tranquilo. Olha, passado a limpa aí o Brasileirão e vamos de Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem aí na semifinal Cruzeiro e Santos, Flamengo e Atlético Mineiro. E vai aqui um alô, para um torcedor do Flamengo, o cabo da Polícia Militar, João Batista. Ele é doente no Mengão, Ricardo. Manda um abraço lá pro João Batista, Ricardo, que gosta do Mengão e sabe tudo do Flamengo. Grande abraço para você. Tá feliz da vida, o grande João Batista. Tá aí o nosso abraço também para o João Batista, da Polícia Militar. Gente boa, gente bacana. Ricardo, começamos com Cruzeiro e Santos. Jogo de ida no Mineirão, o Santos perdeu por 1-0. E nesta quarta-feira agora, joga na Vila Belmiro, dia 5/11. Dá para reverter esse resultado, Ricardo? Gonzaga, possível sim. É um jogo bastante aberto. Detalhe, essas duas equipes, Cruzeiro e Santos, têm oscilado muito e são um pouco
imprevisíveis. Fazem grandes apresentações e têm resultados aí abaixo do esperado. Cruzeiro venceu por 1-0, eu entendo que é uma boa vantagem, principalmente por não ter tomado gol em casa. Mas é uma vantagem totalmente reversível, Gonzaga. É legal, e ao outro confronto, o Flamengo fez um resultado em casa, 2-0 em cima do Atlético no Maracanã, joga agora nesse dia 5/11, também às 10 horas da noite, no Mineirão, e o Galo tem uma missão árdua. Ricardo, e esses 2-0 aí, dá para reverter? Dá para o Galo reverter essa situação? Gonzaga, se a situação do Santos é um pouquinho difícil, mas é totalmente reversível por ser um gol de diferença, a do Atlético já é um pouquinho mais complicada. São 2 gols e sem o Atlético ter feito gol no Maracanã. E isso faz com que o Atlético tenha que vencer por 3-0 ou 2-0 para levar para os pênaltis. Não vale a pena lembrar que na fase anterior o Atlético conseguiu essa proeza. Mesmo tomando um gol logo no início da partida do Corinthians, o Atlético reverteu para 4-1 e se classificou. O Atlético tem time para isso, tem melhor elenco, tem um histórico recente de grandes viradas na Libertadores e agora na Copa do Brasil. Por outro lado, o Flamengo na história jamais foi eliminado após ter aberto uma vantagem de 2 gols em um jogo, uma fase da Copa do Brasil, Gonzaga. Olha, o Esporte Mágico vai chegando ao seu final com apoio de planos móveis planejados, requinte e sofisticação. Planos móveis planejados. Telefone 3703-4004. Planos móveis planejados. Excelência em qualidade. Vai construir ou reformar? Lembre, Planos Móveis Planejados. Ricardo Costa e as suas ponderações finais para o programa de hoje. Gonzaga, sinal de alerta ligado no Vasco da Gama. Apenas o 3º colocado da Série B, 8 pontos atrás da Ponte Preta. E não vence há 4 partidas. O Vasco precisa se recuperar urgentemente para pelo menos garantir a sua vaga na primeira divisão do ano que vem. Pois título, eu acho que já era, Gonzaga. É verdade, olha, isso aí, gente. O Esporte Mágico vai ficando por aqui. Um abraço a você que nos prestigiou no programa de hoje e até o próximo programa.